Bom, pessoal, continuando com o resumo da aula número 7, aula presencial. O segundo exercício diz assim: seja n um natural e seja xn um número real que se expressa como um quociente entre 1 sobre n. Beleza? Então, vamos entender o que estou fazendo aí nessa primeira parte. Então, segundo exercício. Eu estou pegando naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naturais, né? N, e assim vai. Nunca paro de contar naturais. E eu estou criando, né, uma máquina que cria números, ou seja, a partir de naturais. Digamos como uma máquina. Então, se aqui entra um natural, entrada, aqui eu saio com um número, saída, a partir de naturais. Por exemplo, si entra natural 1, yo crio una etiqueta, x1. Esa etiqueta representa un número. ¿Y cómo es que crio ese número? Bueno, 1 sobre aquí lo que entró. Entonces 1. Entonces, digamos que aquí es x1. x1 es 1 sobre 1. Entonces aquí 1. Ahora entra 2 na máquina. A máquina me cuspe a etiqueta x2. x2 es 1 sobre aquí lo que entró, que es 2. Entonces x2. Un medio. La máquina entra x3. Desculpa, a máquina entra número 3, natural 3. A máquina cuspe x3, que é 1 sobre o natural que entrou. Beleza? E assim sucessivamente. xn entre o natural n, qualquer, porém fixado, tu cria um número. Qual? 1 sobre n. Beleza? Ok. Então, construir uma máquina para construir números reais a partir de números naturais, seguindo uma fórmula. Y esos números yo coloqué una etiqueta como una camisa, como el tamaño de una camisa etiquetada, con el tamaño y el precio. Bueno, aquí fiz una lista infinita de números, ¿no?, que se construyen a partir de números naturales. Beleza. Então vamos ver o que esse exercício fala. Falso ou verdadeiro? Agora eu vou afirmar que existe um natural J, tal que isso aqui é verdade. Então, a proposta é que tu lea cada um dos símbolos que aparecem nessa desigualdade. Então, existe um natural J, tal que a medida do segmento que liga 0 com esse número XJ, a medida do segmento que liga 0 com XJ é menor ou igual que a medida do segmento que liga 0 com XN para toda N. Então, lembra que um dos objetivos do curso, né, é transformar afirmações matemáticas numa linguagem geométrica ou algébrica, né? Então, neste caso, a ideia é traduzir essa afirmação, essa desigualdade, num contexto geométrico, por exemplo. Então, eu vou traduzir. Então, vamos lá. Essas etiquetas que eu te coloquei, x1, x2, x3, x4, deixa eu colocar aqui em modo silencioso. Essa etiqueta que eu te coloquei, eu vou colocar essas etiquetas na recta numérica. Esses números eu vou colocar na recta numérica. Para tentar, de alguma maneira, de alguma forma, né, traduzir essa afirmação que foi colocada. Então, aqui 0, aqui, digamos que aqui é 1, então esse 1 é x1. x2 é o ponto meio entre 0 e 1. Beleza. Mas, olha só, isso aqui é o segmento de recta que liga 0 com x1. Isso tem uma medida. Então, eu escreveria assim, medida do segmento de recta que liga 0 com x1. E a medida disso é 1.
Beleza. Agora pega a etiqueta X2. Esse X2 é um meio. Então, o ponto meio, digamos que fica aqui. Então, aqui um meio. Isso aqui é X2. Agora, eu desenho o segmento de recta que liga 0 com um meio. Esse segmento de recta tem medida 0, X2. A medida é um meio. Pelo desenho, dá para ver que o segmento azul tem menor tamanho que o segmento vermelho. Agora eu coloco X3. Digamos que X3 fica aqui. Um terço. Então é X3. Então também existe um segmento de recta que liga 0 com X3. Eu vou colocar aqui esse negócio para ter um pouco mais de espaço. Digamos, então aqui eu coloco laranja. Aqui. Esse segmento laranja tem medida um terço. Agora coloco um X4, que é o ponto meio entre, entre 0 e um meio. Isso aqui é X4. Beleza? Então, olha só. Também existe um segmento de recta ligando, né? Porque tem extremidade 0 e um quarto. Então, olha só. O segmento verde, quando se compara com o laranja, é menor. Como o laranja é menor que o azul, então o verde é menor que o azul. E como o azul é menor que o segmento vermelho, então o verde, né? É menor que o segmento vermelho. E até aí, parece que X4 é o número da lista, até aí, né? É o número da lista que está mais perto de 0, ou seja, o tamanho do segmento de recta que liga 0 com o elemento X4 da lista é o de menor tamanho. Né? Então, a partir de exemplos, tu tem que ser capaz de traduzir o que a afirmação está dizendo. Então, tu diz, opa, eu poderia continuar. E a ideia é que vai existir um J. Vou colocar isso aqui. Vai existir um J. A ideia é que vai existir um J natural, de tal forma que quando ele entra aqui, ó, o cuspido CJ, que cai aqui, né? Se supõe que deve cair na recta numérica de tal forma que esteja à esquerda de X4, digamos. Então, a ideia é que eu coloco 3 pontinhos aqui, porque é um processo que continua, porém, em algum momento para no número da lista que está mais próximo a 0. Então, digamos que esse aqui é XJ, por falar alguma coisa. Porque se supõe que devemos parar, porque diz, existe um J natural, que quando entra na máquina, a máquina cuspe um número XJ. Esse XJ é o número 1 sobre o natural que entrou. Beleza? Então a ideia é que existe sim um segmento que liga 0 com algum elemento da lista, que é o menor segmento quando se compara com os outros segmentos que ligam 0 com elementos da lista infinita de números assim construída. Então, olha só, o exercício está afirmando o seguinte: existe o segmento de menor tamanho que liga 0 com algum elemento da lista. O sea, existe o segmento de menor tamanho que liga 0 com algum elemento da lista. Como assim o segmento de menor tamanho? Bom, esse segmento aqui, quando se compara com os infinitos, os outros segmentos que ligam 0 com elementos da lista, esse aqui é o menor. Então, tu dices,
Então, de fato, há um número finito de segmentos, né? Há um número finito de segmentos. Será que é um número infinito? Será que eu não poderia construir mais segmentos? Eu teria que parar naquele que liga zero com XJ. Então, o exercício diz que tu tem que parar em algum momento e que esse aí é o de menor tamanho. Necessita um J. Aí tu diz, opa, será que isso é verdade? Muitos na aula, né? Bom, um de vocês falou que não era possível, que essa afirmação é falsa. E se é falsa, é que eu poderia encontrar um elemento da lista que está à esquerda de XJ. E se está à esquerda, então isso implicaria que esse elemento está mais perto de zero. Ou seja, o que estou falando, em outras palavras, é que existe um elemento da lista, dessa lista infinita de números criados a partir de números naturais, que está mais perto de zero. Isso aí, de fato, é uma afirmação falsa. Por quê? Por exemplo, se tu dizes que XJ é o mais perto de zero, isso aí não é verdade. Por quê? Porque XJ mais 1 está mais perto de zero. E XJ mais 1, dizer que está mais perto de zero significa que XJ mais 1 está à esquerda de XJ. Como assim? Então vamos lá. Coloca aqui com preto meio. Então, aqui, ó, não é verdade que XJ esteja mais perto de zero que outros elementos da lista X1, X2, X3, X4. Não é verdade. Porque aqui, J, se eu pego o próximo natural, se eu pego o próximo natural, então aqui digamos que aqui ficou XJ. Digamos que é zero. XJ não é zero. Mas estou dizendo que é o mais próximo número da lista que é mais próximo a zero. Mas eu digo que não. Por quê? Porque XJ mais 1, que é 1 sobre J mais 1, é mais perto, está mais perto de zero que XJ. Por quê? Olha só. J é maior que J. Sim, isso aqui é ok, é verdadeiro. Dado um natural, o seguinte está à direita dele. Agora, uma coisa que tu deve saber, né, é o seguinte. Se eu faço isto aqui, se eu pego o recíproco de J mais 1, o recíproco é esse número aqui. E o recíproco de J é 1 sobre J. Se chama assim. Esse número se conhecem assim, os recíprocos. Aí tu compara é a ordem, ou seja, como será que 1 sobre J mais 1 está à direita de 1 sobre J ou 1 sobre J mais 1 está à esquerda? Então, se isto acontece, então implica que isso aqui é verdade. Então resulta que não, que o elemento J mais 1 é o mais próximo a o número zero. Então não é XJ, não, é XJ mais 1, quem está mais próximo. Já não é este cara. Agora é esse. Mas então, se é esse é o mais próximo. Não. Por quê? Porque eu posso pegar o próximo de J mais 1, que seria J mais 2. E agora,
Já não é xj mais 1, agora quem é mais próximo é xj mais 2. E por que isso é verdade? Ah, de novo, né? J mais 2 é maior que J mais 1. Sim, isso é ok, isso é verdade. A partir dessa aqui, de novo, né? Eu concluo que 1 sobre J mais 2 é menor que 1 sobre J mais 1. Então, por essa razão, não é verdade, né, que exista um elemento da lista que seja o mais próximo a zero. De fato, o mais próximo seria o próprio zero, mas zero não é um elemento da lista. Não existe um natural que quando entra na máquina te dê zero. Isso não existe. Não, isso não existe. Não é verdade. Então, de fato, não há um elemento da lista que seja o mais próximo a zero. Porque se tu encontras um elemento da lista que é o mais próximo, é falso, porque eu posso encontrar outro elemento da lista que esteja à esquerda desse que tu chamaste de o mais próximo. Beleza? Então, portanto, não existe esse elemento da lista assim criada que seja o mais próximo a zero. Não é verdade? Pronto! Então a afirmação é falsa. Conclusão. A afirmação é falsa. Bom, agora, número 3. Escolha a desigualdade certa. Então, a primeira está me falando que raiz quadrada de 2 está à esquerda de raiz quadrada de 3. A outra desigualdade me diz, não, quem está à esquerda é raiz de 3. Então, na recta numérica, eu quero saber qual desses números está à esquerda do outro. Raiz quadrada de 3 está, raiz quadrada de 3 está à esquerda de raiz quadrada de 2 ou é raiz quadrada de 2 que está à esquerda de raiz quadrada de 3. Então, olha só. Vamos ver. Então, esse exercício é o número 3, né? Acho que é o 3. Uma coisa que já sabemos é que raiz quadrada de 2 está aqui. O sea, está entre 1 e 2. Digamos que está aqui. Não sei. Agora, preciso saber aonde que está a raiz quadrada de 3. Em que lugar da reta numérica? Vou deixar essa como pergunta. Onde fica raiz quadrada de 3? Onde fica? Aí tu pode dizer o seguinte, né? Digamos que isso aqui chame de y igual a raiz quadrada de 3. Ou seja, note que y não é 1. Se fosse, então y quadrado, que é 1, também é 3. Porque, por definição, dizer que y é raiz quadrada de 3 significa que o quadrado de y é 3. Mas se tu dices que y é 1, então 1 é igual a 3. O quadrado de y, que é 1, também é 3, então 1 igual a 3. Não, é falso. Então, y não pode ser 1. E, portanto, também não pode ser menor que 1. Ok. Teríamos uma contradição. Contradição matemática. Também
não pode ser 2 com efeito. Se y fosse 2, então y quadrado seria 4. Mas como y é a raiz quadrada de 3, então isso implicaria que o quadrado de y também é 3. Então tu estaria afirmando que 4 é 3. Não. Então, y não pode ser nem 1 nem 2. Agora também não pode ser maior que 2, porque se não era 2, agora vai ser maior do que 2. Aí piora a coisa, porque se é maior do que 2, o quadrado dele é maior que 4. Já não é. Então, aí nós ficamos num beco sem saída, porque resulta que ambos, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3, ficam no intervalo aberto 1, 2. Assim, portanto, raiz quadrada de 3 também está nesse intervalo. E aí tu ficou num bico sem saída, porque ambos, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 2, ficaram no mesmo intervalo. No mesmo intervalo. Então tu vai ter que procurar uma outra forma de resolver essa questão da desigualdade. Quem é maior que quem? Essa aí não serve, né? Porque essa aí só ajuda a determinar que ambos, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3, estão no intervalo 1, 2. Não serve? Dica. Prove a seguinte afirmação. Sejam A e B números positivos, com A diferente de B. Para fixar uma ideia, suponhamos A menor que B. Então, afirmação ou proposição. Proposição. A menor do que B, se somente se o quadrado de A é menor que o quadrado de B. Isso aqui é. Então, olha só. Que estou afirmando aqui, ó, que eu suponho, aqui, recta numérica, 0, aqui é A, e aqui é B. Se A menor do que B, então o quadrado de A preserva a ordem que A tem sobre B. Ou seja, se é verdade que B está à direita de A, então o quadrado de B também está à direita do quadrado de A. E o recíproco também é verdadeiro. Se o quadrado de um número positivo é maior que o quadrado de outro número positivo, então as bases desses números preservam a ordem de seus quadrados. A ordem é preservada. Se tu prova isso está feito no Guidorice, né? Veja a prova. Se não consegue fazer a prova, tudo bem, mas se esforça para entender. Por quê? Porque tu tem que ter afirmações, teoremas, proposições na tua cabeça, exercícios, para poder fazer outros exercícios. Entendeu? Então, olha só. Tu pega dois números positivos, distintos, e tu tem que A menor que B,
o cuadrado de A também é menor que o cuadrado de B. E o recíproco também é verdadeiro. Se tu, assim, tu pegas as potências quadradas de dois números positivos e tu tem que a potência quadrada de um é menor que a potência quadrada do outro, então as bases dessas potências também preservam a ordem. Então tu deveria ser capaz, deveria, em teoria, usar essa proposição para provar o exercício. Então, use a proposição acima, use a proposição acima para provar que raiz quadrada de 2 é menor que raiz quadrada de 3. Use-a. Tente usar esse cara, como é que eu faço, como é que eu uso uma proposição que é verdadeira, né? Para provar esse fato aqui. Como que eu provo isso? Beleza. Então use essa proposição para provar essa desigualdade. Bom, o ponto número 4 diz assim, ó, tem sentido matemático o símbolo que se mostra? O símbolo que se mostra aí é y igual a raiz quadrada de menos 5. Essa expressão tem sentido matemático. Então, nós vimos nessa aula que essa expressão não tem sentido matemático. Se, então, olha só. Se y igual a raiz quadrada de menos 5 tiver neste curso sentido matemático, então teríamos um quadrado sendo um número negativo. Mais precisamente, lembra que se eu digo que é verdade que y é raiz quadrada de menos 5, por definição, isso é definição, y quadrado é igual a quê? A menos 5. Mas nesse curso isso é falso, né? Isso aqui é falso, neste curso. Neste curso não abordamos números complexos. Então, olha só, porque neste curso temos uma proposição, né? Aceitada, que diz que para todo número real, o quadrado dele é sempre não negativo. O sea, se tu pega um real qualquer, o quadrado dele ou ocupa na recta numérica a posição do zero ou sempre está à direita. Então, é uma proposição que aqui foi aceitada. É um mandamento aqui. E se nós aceitamos esse mandamento, isso aqui, né? Se isso aqui tivesse sentido matemático neste curso, teríamos isto aqui. Então, nós estaríamos encontrando que a potência quadrada do número real é um número negativo. Isso não pode. Por isto aqui. Então, por essa razão, eu insisto, né? Que neste curso, tu tem que aprender também definição, teorema, ter na tua memória alguns exercícios ou muitos exercícios para resolver outros. Então, imagina como se tu não sabe afirmações, como que tu deduces que y igual a raiz quadrada de menos 5 não tem sentido matemático? Diz aqui. Então não pode, né? 5. Representa geometricamente o conjunto que é a união de dois intervalos. Então, esse símbolo aqui representa união de intervalo, união. O símbolo de união, de conjuntos. Então, estou unindo dois conjuntos. Bom, o primeiro conjunto é um intervalo.
Então, isso aqui é 2, né? Então, x está aqui. Isso aqui já tu deveria saber. Sim, somente sim, né? X é maior ou igual do que 2. E nós temos forma, né? Eu expliquei numa dessas aulas, acho que é a aula número 5, a representação geométrica desse conjunto. É um raio com uma das extremidades em 2, um raio. Mas nós simbolizamos assim. Então, todo ponto de aqui, ou seja, x está nesse raio, se x é maior ou igual do que 2. Ou seja, o x está à direita de 2, ou x coincide com 2. Agora, o outro, né? Y está nesse conjunto, sim. Y é menor ou igual que menos 2. Então, agora se vê assim. Menos 2. E agora sim. Também é um raio com extremidade em menos 2. E agora se vê assim. O y está aqui. Então, tu tens duas opções. O y é menor que menos 2, ou seja, está à esquerda de menos 2, o y coincide com menos 2. Agora, quando tu pega a união, tu dices assim, ó. Tu escreves assim. Ou tu desenhas assim. Então, tu dices, Z está em A, se somente se, né? Z é menor ou igual que menos 2, ou Z é maior ou igual que 2. Então, você tem quatro opções. Ou está à esquerda de menos 2, aceito. Ou é menos 2, ou é 2, ou está à direita de 2. Beleza? Essa é a representação geométrica. Aqui, ó, representação geométrica. Geométrica do conjunto, que é a união de dois intervalos. Agora, A, ele próprio é um intervalo. Ou seja, olha só. A é união de intervalos, mas será que A, ele próprio, é um intervalo? Então, eu vou deixar isso como pergunta. A é união de dois intervalos. Será que A é um intervalo? Para isso, tu tens que revisar a definição de intervalo. Não, porque a definição de intervalo implica o seguinte: para qualquer dois números no intervalo, para quaisquer dois números num conjunto, para quaisquer dois números do conjunto, qualquer número entre eles deveria estar no conjunto, para que esse conjunto fosse chamado de intervalo. Então, um conjunto numérico em R é chamado de intervalo se para quaisquer dois números nesse conjunto, todo número entre eles deveria estar nesse conjunto. E, por exemplo, a média aritmética entre menos 2 e 2, menos 2 está em A? Sim. Olha só. Note que menos 2 y 2 están en A. Más 0 no está en A. Y 0 es un elemento que está entre menos 2 y 2. Entonces no es verdad, ¿no? Yo pegué, por ejemplo, dos números en A, menos 2 y 2, son distintos. Pegué un número entre ellos, entre esos dos números, y ese número no está en A. O 0 no está en A. 0 es la medida aritmética entre menos 2 y 2, está entre ellos. Mas no está en A, porque 0 es mayor que menos 2, por ejemplo. Y un número para estar en A debe,
Bom, 0 é menor que menos 2 e 0 é maior que menos 2 e menor que 2, né? Porque ser menor que menos 2 también no quiere decir que no estén A, porque, por ejemplo, los números que están aquí a derecha de 2 y el propio 2 ¿no? Es mayor que menos 2, pero un número dado en cuestión también es menor que 2, entonces no está. Ok, así. Ah, no, un intervalo. Entonces tú no, ahí tú no tienes un intervalo. Pronto, ahora vamos con el ejercicio número 6. Determine el conjunto de todos los números reales, x, ¿no? Determine todos los x reales. Determine todos los reales, ¿no? Todos los x. Yo voy a escribir así. Determine todos los x en eje que satisfacen a desigualdad. Es aquí. 1 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Entonces yo quiero encontrar todos los valores numéricos tais que 1 menos u cuadrado do número en cuestión, ¿no? Sea mayor o igual que 0. Después, ¿no? Yo quiero saber si ese conjunto dado, ¿no? Es un intervalo da recta numérica. Entonces vamos lá. Ese ejercicio número ¿qué? 6. 6. Por ejemplo, 0. Si x es 0, x satisface a desigualdad. ¿Por qué? 1 menos 0, 1 mayor que 0. Beleza. Si x es 1, 1 menos 1 cuadrado, 0, 0 igual a 0. Entonces está ok, ok, ok. Si x igual a menos 1, satisface. Sí. 1 menos aquí, 0, 0. Ok, ok. Todo ok. Si x es 2, 1 menos cuadrado de 2. Opa, isso aqui não me interessa o valor, me interessa o sinal. Isso aqui é menor que 0. Não. Então há números reais que estão, há outros que não estão. Mas eu quero saber quais são todos os que estão, ou todos os que satisfazem essa condição de que 1 menos x cuadrado é maior ou igual que 0. Então vamos lá. 1 menos x cuadrado, então resposta. O análise do exercício. Eu quero encontrar todos os x que fazem com que 1 menos x cuadrado seja maior ou igual que 0. Quero encontrar todos. Resulta que isso aqui é equivalente, isso aqui é equivalente, essa desigualdade é equivalente a essa aqui. 1 menos x, 1 mais x, maior ou igual que 0. O que tu querendo falar com isso? Bom, que em vez de trabalhar com a amarela, eu vou trabalhar com a verde. São as mesmas coisas. Em vez de ir vestido de amarelo, eu irei vestido de verde. É as mesmas coisas. Digamos que tu tem uma cita a cega, né? Com uma pessoa. Aí tu disse para a pessoa, ó, ou vou de verde ou vou de amarelo. A pessoa te identificará por essas cores. Beleza? Vamos supor que seja essa a situação. Essa aqui eu vou chamar de A. Opa! Essa aqui eu vou chamar de A. E essa expressão aqui eu vou chamar de B. Então, A é 1 menos x, B é 1 mais x. Beleza? Então, tenho a seguinte situação. Eu quero encontrar, tenho o produto de dois números. O produto de dois números ou é 0 ou o produto de dois números é positivo. Então, quais seriam os sinais de A e B para ter um número positivo? Que eles tivessem o mesmo sinal, ambos positivos ou ambos negativos. Quando é que o produto de dois números te dá 0? Bom, quando um deles ou ambos é 0. Beleza? Então, por essa razão, eu vou ter que fazer um estudo
estudo de sinais. Então, eu vou ter que estudar os sinais de A primeiro. Vamos supor. Então, aqui está a reta numérica. Quando A é zero, então A depende de X. Então, A é zero, o sea, A é zero, se e somente se 1 menos X é zero. A é zero quando X é 1. Então, aqui tu coloca 1. Então, nesse caso, A é zero. Beleza? Agora, quando A é positivo? A é positivo se e somente se, né? 1 menos X é positivo. Isso é verdade se para os X menores do que 1. Beleza? Então, isso aqui é positivo quando X é menor do que 1. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é positivo. Neste caso, A é maior do que 0. Agora, quando A é negativo? A é negativo quando o quê? A é negativo se somente se 1 menos X é negativo. Então, nesse caso, para os maiores que 1. Então, isso aqui é negativo. Beleza? Ok. Agora vamos com os sinais de B. B depende de X também, né? Então, B é 0 se somente se 1 mais X é 0. Então, nesse caso, é quando X é menos 1. Então, B é 0 se somente se X é menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 1 aqui, B é 0. Quando B é positivo? Então, vamos lá. B é maior do que 0 se somente se 1 mais X é maior do que 0. Para X maior que menos 1, tu tem que B positivo. Então, B positivo. B maior do que 0. Agora, B negativo, se somente se 1 mais X é menor do que 0. Seria para os maiores que menos 1. Espera aí. X mayor que menos 1. Esto es X menor que menos 1. B, perfecto. B negativo si X es menor do que menos 1. Para todos os X menores que menos 1. Aqui, ó. Beleza. Aí tu vai ter que juntar todo. Então vamos lá. Vamos juntar todo. Juntando. Como assim? Vamos lá. Aqui, ó. Juntando. Para A, negativo, né? Para as maiores que 1. Vamos lá. Aqui é negativo, né? Negativo, 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 negativo. Aqui 0, né? Depois vira positivo. Positivo, 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 positivo. Agora, para V, para maiores que menos 1, o sea, para V aquí es 0. Y para mayores que menos 1, aquí es positivo, 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 positivo. Y para menores do que menos 1, te da negativo. Negativo, 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 negativo. Entonces, vamos lá. Para mayores que 1, sinal negativo. Para maiores que 1, sinal positivo. Não convém, porque o produto deles te daria um número com sinal negativo. Então, tu coloca aqui negativo. Se um deles é 1, te garante que A é 0. O sea, aquí un deles é 0, aqui é positivo. Não interessa, um deles é 0. Beleza, então aqui pode. Vou marcar aqui com laranja, pode. Inclui, se inclui, tá beleza. Entre menos 1 e 1, positivo, positivo. Os mesmos sinais, então aqui será positivo. Um deles é 0, é menos 1, o outro não. Tudo bem, interessa, porque um deles é 0.
Então, aqui. Agora, para menores do que -1, um deles tem sinal positivo, o outro tem sinal negativo, não serve, porque o produto te dá um número negativo. Logo, é, todo x que satisfaz 1 menos x cuadrado maior ou igual do que zero deve estar no intervalo, no conjunto, né? Ou seja, o conjunto de todos os x tais que isso aqui é verdade é um intervalo. O intervalo fechado com extremidades 1 e -1. Então, mais precisamente aqui. Mais precisamente. Isso aí é verdade. Beleza? E isso aqui é um intervalo. Numa dessas aulas eu defini, em geral, o que era um intervalo fechado, né? Com extremidades dos números reais. Neste caso, é tipo como um segmento que contém suas extremidades e contém todos os números que estão entre as suas extremidades. Beleza? Então, todo número de aqui tem a propriedade de que tu faz a diferença entre 1 menos o quadrado desse número, te dá um número positivo ou igual a zero. O que isso quer dizer? Então, olha só. Quer dizer o seguinte, ó. Se tu pega um número aqui, então a diferença entre 1 e o quadrado desse número te dá ou a direita de zero ou te dá zero. É isso. Talvez isso aí seja útil em algum momento. Beleza? Então, tu pega aqui o número entre -1 e 1. Quando tu faz essa diferença te dá a direita de zero, te dá um número positivo. Agora, se x é 1, isso aqui vira zero. Ou se x é -1, isso aqui vira zero. Em algum momento será interessante. Quando, por exemplo, eu vou definir essa função aqui. Determino o domínio dessa função. Por exemplo, em algum momento terás que usar isso que estamos fazendo aqui. Beleza? Ok. Por último, te deixo esse exercício aqui, ó, exercício número 7, para que tu interprete esse exercício e resolva. Então, leia esse exercício e resolva. Obrigado. Então, esta primeira parte abordou os exercícios propostos na aula número 7. Beleza? Muito obrigado.